Em primeiro lugar, eu trago aqui uma bandeja que eu uso para colocar cola. Nesse caso dessa bandeja, eu compro em material de construção ou em ferragista. Por que eu utilizo essa bandeja? Porque essa bandeja, a durabilidade dela é maior do que a bandeja de isopor. Então, no caso das bandejas de isopor, são essas aqui, tá? Que vem com presunto, queijo. Você também pode utilizar essas daqui, sem problema nenhum. Porém, essas aqui, a vida útil delas é menor. Então, quando nós vamos trabalhar com essas bandejas aqui, essa daqui é exclusiva para cola. Você não precisa lavar essa bandeja quando você terminar o seu trabalho. Você vai esperar a cola secar totalmente e depois, quando você for utilizar, você vai tirar esse excesso de cola que ficou aqui. Dessa forma. Para nós utilizarmos a cola, eu prefiro usar esse rolinho. Eu não gosto de usar aquele outro rolinho que tem aquela espuma amarela, porque eu acho ele muito molinho para a gente poder usar a cola. Então, eu prefiro usar esse rolinho aqui, que tem essa espuma preta ou cinza. E também, quando você for utilizar a cola, dê preferência para os pincéis de cerdas duras, tá? Que são esses pincéis amarelos aqui. Para utilizar essa bandeja com esse rolinho, também existem alguns tipos de cola. Você pode utilizar nos seus trabalhos de cartonagem, que no caso é o nosso principal foco, a cola branca para artesanato. Eu não estou fazendo propaganda, mas já falando dessa cola daqui, eu prefiro trabalhar com ela pelo fato dela ser mais consistente. Então, se você tiver a oportunidade de trabalhar com essa cola aqui, eu recomendo. Essa outra colinha aqui, nós utilizamos, ela é uma cola própria para scrapbook, tá? Então, quando nós estivermos trabalhando com o scrapbook, com fotos especificamente, nós vamos trabalhar com essa cola aqui. Com relação ao nosso papelão cinza, esse papelão cinza, ele também é conhecido como papelão roller. Só que o roller é o nome do fabricante, um dos fabricantes do papelão cinza. Então, no caso aqui, esse daqui é o papelão cinza, também conhecido como papelão roller, tá? Então, no caso, ele também tem várias gramaturas. Então, nós temos aqui, ó, dois papelões cinza. Então, esse aqui tem uma gramatura maior, a gramatura é a espessura do nosso papelão. E esse outro aqui, ele tem uma espessura menor, tá? Só que ele não vem só nessas duas gramaturas não, tem N outras gramaturas. Quanto maior for o seu trabalho, o ideal é que maior seja a gramatura do seu papelão cinza. Então, aqui nós temos também um outro tipo de papelão, que é o papelão Paraná, em alguns lugares também conhecido como Panamá. Porém, a flexibilidade dele é maior com relação ao nosso papelão cinza, tá? Esse aqui, ó, ele nem curva. Então, nesse caso aqui, dependendo do trabalho que a gente for fazer, eu posso até utilizar o papelão Paraná. Só que no meu caso, eu trabalho com o papelão Paraná quando eu quero fazer as caixas redondas. Sempre quando eu for trabalhar com a cartonagem, sempre vocês vão me ver trabalhar com o papelão cinza, dependendo do que a gente for fazer, com gramaturas diferentes, tá? Então, também existe um outro tipo de papelão, que é o Bismarck,
E você que vai ver qual vai ser a funcionalidade desses papelões diante do seu produto que você vai fazer, tá? Aproveitando que nós estamos falando de papelão, então assim, uma dúvida muito frequente é quanto ao corte e a medir o nosso papelão. Então, nós vamos trabalhar com a régua de metal. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com essa régua para patchwork. Essa régua para patchwork, ela vai ser opcional, tá? Então, no caso aqui dessa régua de patchwork, ela vai nos auxiliar bastante. Aqui na horizontal, essa régua ela é de 15 centímetros na horizontal por 30 centímetros na vertical. Também tem dessa régua 30 por 60, eu também tenho ela, tá? Mas no caso essa daqui vai ser o suficiente para eu poder mostrar para vocês. Então aqui, ó, ela tem as marcações dos centímetros tanto na horizontal quanto na vertical. E nós temos as angulações aqui também, que podem ser utilizadas no patchwork. Então, vamos supor que eu queira fazer uma medida de 15 por 10. Então, vou utilizar essa régua para demonstrar como que nós vamos fazer isso. E nós vamos também marcar esse nosso papelão cinza com uma lapiseira. Essa lapiseira especificamente, ela tem 0,7, ela é 0,7, tá? O grafite dela. E nós vamos utilizar também a borracha, caso a gente erre a marcação, a gente possa apagar. Então, por que eu uso a lapiseira? Eu prefiro utilizar a lapiseira porque o traço dela vai ficar um traço mais fino, então vai ficar mais preciso aonde é que eu tenho que cortar. Então, aqui, vamos supor que eu queira fazer uma medida de 10 por 15. Então, eu vou riscar aqui primeiro e aí depois eu vou mostrar para vocês. Vai ficar assim. Então, aqui eu vou posicionar cada quadradinho desse aqui, tanto na horizontal quanto na vertical, ele tem 5 centímetros. Então, aqui, se eu quero 15 centímetros, então, no caso, vão ser 3 quadradinhos. Cada quadradinho vai ter 5 centímetros. Então, 5 vezes 3, 15. E aqui eu preciso de 2 quadradinhos, que no caso vão ser 5 vezes 2, 10. Então, eu posiciono a minha régua dessa forma. E aí eu vou riscar, porque aí eu tenho a medida que eu quero. Então, essa régua aqui, eu uso geralmente para marcar o meu trabalho. Eu não uso para cortar, tá? Então, aqui agora, por exemplo, vamos supor que eu queira uma medida de 5,8. No caso dessa régua para patchwork, ela não tem essa medida de 5,8. Então, ela tem a medida de 5, 5,25, 5,5, 5,75 e 6. Então, no caso, por exemplo, 5,8, você vai ter que utilizar mesmo a régua de metal. 5,3 vai ter que utilizar a régua de metal. Para quem trabalha com cartonagem, sabe o quanto a diferença de 1 milímetro faz falta. Tá? Então, por isso que tem que ser muito bem medido. Então, agora, nós vamos cortar esse nosso papelão com o nosso estilete. Então, aqui agora, você vai utilizar o estilete que você tiver à mão, tá? Então, aqui, eu achei esse estilete aqui
E ele tem uma trava de segurança aqui, porque esse outro aqui, ó, mesmo sem eu usar essa trava dele, tá vendo que ele tá caindo. Então, ele não firma a lâmina. Esse outro aqui, ele firma a lâmina, tá? Mas no caso aqui, ele não trava a lâmina. Então, eu vou dar preferência para esse outro que tem uma trava aqui. Então, eu solto a trava, aperto e empurro a minha lâmina. E depois eu venho aqui e travo novamente, porque depois não tem perigo dessa lâmina ficar correndo. Outra dica para vocês é o seguinte: essa lâmina, ela tá ruim aqui, ela tá desgastada aqui. Então, se ela estiver desgastada, nós vamos ter, você vai observar aqui nessa outra que tá um pouquinho maior, vamos ver se vai dar para ver. Ele tem uns filetes aqui, umas linhas aqui. Essas linhas aqui significa que cada linha dessa daqui é uma lâmina do seu estilete. Então, eu vou cortar, aqui eu vou pegar um alicate, eu vou posicionar aqui na minha lâmina e eu vou quebrar a minha lâmina, ó. Então, eu quebrei essa lâmina. Eu tenho um potinho onde eu coloco todos os resíduos cortantes, para depois, quando ela encher, eu colocar isso aqui no lixo, tá? Eu venho aqui agora, posiciono a minha régua de metal. Não aconselho utilizar aquela outra régua de acrílico, porque à medida que você vai passando o seu estilete, ela vai desgastando, então o seu corte não vai ficar preciso, tá? Então, aqui, agora, eu vou posicionar a mão aqui na régua e eu vou fazer força somente nessa mão aqui. Essa outra que passa a lâmina aqui, não é força, é jeito. Você vai passar em cima do seu papelão quantas vezes forem necessárias até que ele se solte, tá? Então, eu vou fazer força nessa mão aqui e eu vou vir aqui e vou cortar. Vou passar quantas vezes forem necessárias. Soltou. Nós temos aqui agora o papelão cortado na medida que eu quero, tá? Então, eu vou fazer o seguinte: quando a gente for trabalhar com um tecido claro, o ideal é que ou você lamine o seu tecido, que é você colocar um papel aqui, grudar um papel aqui, passar o ferro, e aí, no caso, você terá o tecido laminado. Para que, no caso, por exemplo, ele fique um aspecto mais clarinho. Eu, particularmente, não gosto de laminar o meu tecido. Uma, porque eu acho que vou gastar mais cola. E outro, porque se ele não estiver muito bem esticado, ele vai formar bolhas no meu tecido. Então, eu não gosto de correr esse risco também. Então, o que eu faço? Quando o meu tecido é claro, eu pinto um dos lados do meu papelão. E nós vamos fazer isso daqui a pouco. E eu vou mostrar por que eu tenho que pintar. Vamos ver se nesse papel aqui, nesse tecido, vai dar pra gente ver. Quando eu coloco o meu tecido sobre o meu papelão, a princípio a gente acha que fica lindo, maravilhoso. Porém, quando eu venho aqui e coloco uma cor mais clara, você de imediato vai ver a diferença. Então, por isso que quando o meu tecido é claro, eu prefiro pintar o meu papelão. Como eu vou pintar o meu papelão? Então, primeiramente, eu não vou passar a tinta em cima da minha base de corte. Então, existe um tipo de papel, que é o papel craft, também conhecido como papel de pão, também conhecido como papel de embrulho. Então, eu uso o papel craft para pintar e uso o papel craft também para poder passar a cola, para não sujar a minha base de corte.
Se eu não tenho papel craft, eu também posso utilizar o papel sulfite, que no caso também é esse papel que a gente usa na nossa impressora, Chamex. Mas aqui no caso eu vou usar esse aqui. Então, aqui nós temos outra bandeja. Essa bandeja também é de uso exclusivo da tinta. Então, depois que a tinta eu termino de trabalhar, eu lavo essa bandeja e aí ela fica pronta para usar novamente. Mesmo caso da bandeja de isopor, também poderia usar, mas a vida útil dessa daqui é maior. Também compro material de construção ou ferragista. Para passar a tinta, eu já gosto do rolinho que tem essa espuma aqui, amarela. Mas fica a seu critério, você pode usar a que você desejar. Os tipos de tinta que eu posso utilizar para poder pintar o meu papelão. Aqui nós temos tinta fosca para artesanato. Nós temos a tinta acrílica brilhante. Aqui nós temos tinta para tecido. Eu uso todas essas daqui, mas até tinta para passar em parede eu já usei também, deu muito certo. Então, você dê preferência para tinta PVA branca para artesanato, tá? Então, você vai colocar essa tinta na sua bandeja, daqui a pouco nós vamos fazer isso, e aí você vai passar com o rolinho no seu papelão. Então, eu vou pegar um pouquinho da minha tinta. Essa tinta, ela não vai ser diluída em água, ela tem que ser pura. Como é só um pedacinho que eu vou pintar, não vou... O ideal é que a tinta fique em todo o rolinho. Vou passar no meu papelão. Quando o meu tecido é muito clarinho, eu passo 2 demãos de tinta. Agora, quando o tecido ele é claro, mas é um tecidinho mais encorpado, então eu passo só 1 demão, tá? Então, aqui já passei, vai ficar assim, e do outro lado vai ficar assim. Uma outra tinta que eu não aconselho você utilizar é a tinta spray. Ela é muito aguada e você vai gastar mais, tá? Então, no caso, dê preferência para tinta PVA branca, para artesanato, pura. Você só vai pintar um lado do seu papelão, o outro pedaço do papelão, o outro lado do papelão, nós vamos depois revestir com um papel cartão. Como eu acabei de pintar, minha mão ficou suja de tinta. Então, sempre tenha um paninho úmido para que você possa limpar os seus dedos, ou de tinta, ou de cola, mesmo limpar o seu trabalho. Tá? Porque às vezes você passa muita cola também, às vezes você mancha o seu tecido por causa da quantidade a mais que você colocou de cola. Então, sempre tenha à mão um tecido úmido. Aqui eu tenho agora as partes que compõem uma caixa de cartonagem. Então, eu vou explicar as partes aqui. Então, aqui eu tenho a base da minha caixa, aqui eu tenho as laterais maiores da minha caixa e aqui eu tenho as laterais menores da minha caixa. Eu prefiro que as laterais menores da minha caixa fiquem no mesmo tamanho que a minha caixa. Então, aqui e aqui, elas são exatamente do mesmo tamanho, tá? Então, as laterais menores, elas são do mesmo tamanho que a minha caixa. Enquanto que as minhas laterais maiores,
elas são um pouquinho só maiores do que a minha base. Ó, elas vão ser um pouquinho maiores do que a minha base. Que tanto vai ser esse maior? Esse maior aqui, a espessura desse papelão que eu estou trabalhando é de 2 milímetros. Existem outros tipos de espessura também, mas esse daqui é de 2 milímetros. Então, essas laterais maiores, elas vão ter alguns milímetros a mais do que a minha base, porque se essas laterais menores e as laterais maiores forem do mesmo tamanho que a minha base, na hora que você for montar a sua caixa, ela vai ficar sobrando um pedaço, vai ficar um abertinho aqui. E não é isso que eu quero. Então, aqui agora, essa lateral maior, ela vai ter que abraçar a minha lateral menor. Por isso, as minhas laterais maiores, elas vão ter 2 milímetros em cada lado, porque é justamente a espessura do meu papelão. Então, vou ter 2 milímetros do lado de cá e 2 milímetros do lado de cá, que é exatamente a espessura dessa lateral aqui. Então, eu venho aqui, faço com que ela se encaixe perfeitamente aqui, que são os 2 milímetros, e mais aqui agora os outros 2 milímetros do lado de cá, que é onde ele também vai abraçar esse outro lado aqui, tá? Então, sempre eu uso desse jeito, mesmo quando também o papelão for de outra gramatura, for de outra espessura, eu também costumo utilizar 2 milímetros para cada lado. Depois você faça o seu teste e veja como é que vai ficar, tá? Então, as menores, as laterais menores são do mesmo tamanho que a minha caixa, e as laterais maiores vão ter 2 milímetros de cá, 2 milímetros de cá a mais do que a base da minha caixa. Quanto aos tecidos que nós formos utilizar, dê preferência para os tecidos que são 100% algodão. No caso, o tecido 100% algodão, ele não estica, tá? Então, nós temos vários tipos de tecido 100% algodão. E em alguns tecidos, nós vamos observar que na orelha, que é essa parte aqui do nosso tecido, tem essas cores aqui. E às vezes a pessoa acha que isso daqui é só um enfeite e não é. Então, eu comprei esse tecido, mas eu tenho dúvida com qual outro tecido que eu posso combinar esse meu tecido. Então, essas cores que aparecem aqui na orelha é justamente para indicar que esse tecido pode ser combinado com o preto, pode ser combinado com o vermelho escuro, pode ser combinado com o vermelho mais claro. Então, essas cores que tem na orelha do tecido, elas servem para indicar qual é a composição que você pode fazer com esse tecido aqui, tá? Quando você for trabalhar com os seus projetos, aqui, esse desfiadinho aqui é a orelha, tá? Então, no caso aqui da orelha, tem a orelha dos dois lados. Então, eu tenho a orelha aqui, e eu tenho ela do outro lado aqui também, tá? Então, o ideal na hora que você for trabalhar com o seu projeto é que as orelhas fiquem na lateral, para que você trabalhe no sentido do fio do tecido. Apesar de que o 100% algodão ele não estica, mas aqui é que tá o sentido do fio, tá? Quando nós formos revestir o nosso papelão com o tecido, nós vamos utilizar algumas ferramentas. Tenho aqui a minha bandeja, vou pegar a minha cola. Como, no caso, eu estou utilizando o meu pincel, às vezes, dependendo da quantidade de tempo que você trabalha com ele, ele vai ficando duro, então é necessário, às vezes, você trocar de pincel. Então, nós temos
o tanquinho para a limpeza dos nossos pincéis, que desse lado aqui, ó, ele tem tipo um tanque mesmo, para você poder passar, vir aqui, coloca a água desse lado aqui e depois você passa o pincel aqui. E aqui desse outro lado você pode colocar seu pincel dessa forma, descansando até ele secar. Aqui você tem um local para você poder colocar e do lado de cá é onde você lava o seu pincel. Depois que ele já estiver seco, você pode utilizar esse lado aqui para você poder guardar, colocar mesmo o seu pincel aí para depois você utilizar, tá? Então esse daqui é o tanquinho para a limpeza dos pincéis. Se você não tiver o tanquinho, você pode usar um copo mesmo para você poder limpar os seus pincéis. Geralmente, como que a gente limpa o nosso pincel? Se ele tiver muito duro de sair essa cola aqui, você coloca uma água morna com detergente, deixa um pouquinho, depois você vai esfregando, passa uma escovinha, aquela escovinha de dente mesmo, então escova de lavar roupa, você passa aqui nas cerdas dela, no mesmo sentido das cerdas, e aí ele sai essa cola também. Vou pegar meu papel craft, vou passar a cola. Meu papelão cinza. E aqui agora eu tenho um pedacinho de tecido. Vou posicionar aqui com os dedos, ficaram sujos de cola. E agora eu vou virar esse tecido. Vou passar minha mão do centro para as laterais. Existe uma ferramenta que a gente vai utilizar, que é a espátula de silicone. Essa espátula de silicone a gente compra em ferragista, material para construção, tá? Caso você não tenha essa espátula para silicone, você pode utilizar um cartão de crédito inutilizado. Também serve a mesma coisa. Então, você vai, quando você for utilizar a sua espátula de silicone, sempre passe do centro para as laterais. Esse movimento, ele faz com que você não tenha bolhas aqui no seu tecido, tá? Se por um acaso ficar um enrugado, ou te ficar com alguma bolha, você vai erguer o seu tecido e vai passar a sua mão novamente. O calor da sua mão derrete a cola. E aí, no caso aqui, você não vai passar a espátula desse jeito. Porque se você passar a espátula desse jeito, a tendência é que o seu tecido fique enrugado. Então, você vai passar ele no sentido contrário, do centro para as laterais. Ok? Então, nós temos agora também 3 réguas para encadernação. Então, essas réguas aqui para encadernação, eu vou utilizar essa mais larga, que ela tem 15 milímetros ou 1,5 centímetro. Então, geralmente, a gente vai posicionar essa nossa régua aqui no nosso trabalho. E eu tenho uma outra ferramenta que é o meu cortador circular. Existem vários tipos de cortadores circulares no mercado. Então, aqui nós temos uma lâmina. Se você tiver o cortador circular para tecido, ele vai ficar somente para tecido. Se você tiver um cortador circular para papel, ele vai ficar exclusivo para papel. Você não pode usar o mesmo cortador circular para papel e para tecido, porque senão ele vai ficar cego rapidinho. Então, aqui nós temos esse cortador circular, que é muito útil na hora de cortarmos o nosso tecido. Caso você não tenha cortador circular, você pode utilizar a sua tesoura mesmo, tá? Uma tesoura para tecido, sem problema. Então, aqui agora, nós temos uma trava de segurança, que se eu colocar o meu dedo aqui, se colocar o meu dedo aqui, eu não vou cortar. Então, esse aqui, ele tem uma trava de segurança, que é aqui. Então, quando eu abro
ele abriu. Então, aqui eu tenho meu cortador, a minha lâmina aqui. E esse outro aqui também tem uma trava aqui atrás. Então, aqui ele tá fechado, eu vou distorcer ele um pouquinho aqui. E aí, eu vou abaixar aqui, e aí a lâmina ficou destravada, tá? Então, eu aperto aqui de novo, mas eu não posso apertar demais, porque senão a minha lâmina não vai girar. E aqui eu também tenho uma trava, eu não posso apertar demais, porque senão a minha lâmina também não vai girar. Então, eu vou utilizar esse daqui. Então, eu vou posicionar aqui e eu vou cortar. Quando a lâmina, ela tá boa, você não precisa nem passar com força, ele já corta. Então, ó, cortou. Então, eu vou cortar de todos os lados, só pra gente ver como que usa o cortador. Vou cortar de todos os lados com 1,5 centímetros. Se você não tiver as réguas para encadernação, mede com a sua régua normal, marca com o lápis, depois você vem com a tesoura, se você não tiver o cortador circular, e corta, tá? Então, ficou assim, desse jeito. Todos os lados iguais. E aqui vai ficar desse jeito. Só que, às vezes, a gente vai fazer o cantinho. Para fazer esse cantinho e ele ficar perfeito, nós temos uma ferramenta que chama-se fio de cabelo. Então, o fio de cabelo, ele tem um degrauzinho aqui. Então, se eu vier aqui agora e colocar ele desse jeito aqui, ele não vai encaixar, ele vai ficar bambo. Então, se eu encaixar ele aqui, ele vai encaixar perfeitamente. Então, eu posso vir aqui agora com o meu cortador circular e fazer os cantinhos. Isso aqui é a grande dúvida da maioria das pessoas, como é que faz para o cantinho ficar perfeito. Então, venho aqui, corto de todos os lados. Se você trabalha com patchwork, você vai aproveitar todos esses pedacinhos aqui, tá? E se você não trabalha com patchwork, mas trabalha com outra coisa, às vezes você pode aproveitar isso aqui para alguma outra coisa, tá? Em algum outro trabalho. Às vezes para fazer um lacinho, tá? Para fazer um detalhe em alguma coisa. Então, não tem o fio de cabelo, não tem problema. Se você observar aqui, você vai ver que mais ou menos ele tem uns 3 milímetros aqui. Então, você deixa, se você for fazer o corte, você deixa aqui com uns 3 milímetros mais ou menos, vem com a tesoura e corta na diagonal, tá? Deixando mais ou menos 3 milímetros, só não pode ficar rente aqui, ele tem que ficar sobrando um pouquinho aqui. Eu tenho os pincéis de cerdas duras, posso escolher o que eu quiser para fazer aqui, ó, para dobrar o meu tecido. Então, eu venho aqui, passo a cola. Sempre, eu prefiro particularmente começar das laterais menores, fica a seu critério, tá? Mas assim, desde que você faça o lado oposto. Se você quiser começar pela lateral maior, depois você faz a outra lateral maior, para que quando você termine o seu trabalho, todos os cantinhos estejam iguais. Então, eu vou começar pela lateral menor. Então, eu venho aqui, passo a minha cola, passo um pouquinho de cola aqui no cantinho, passo um pouquinho de cola aqui nesse outro cantinho também. Venho com a minha espátula de silicone, vou colocar por baixo e vou puxar aqui. Você dá uma observada para ver se ficou alguma coisa suja de cola, você limpa, tá? Para você não sujar o seu tecido, não manchar o seu tecido. Aqui no cantinho, você vai dar uma baixadinha nesse tecido, tá? Pode fazer isso até com a unha. Do lado de cá, você também vai dar uma baixadinha aqui no tecido. E ele vai ficar assim. Você vai fazer agora o lado oposto, a mesma coisa. Vai dar uma baixadinha aqui no cantinho, vai dar uma baixadinha aqui no outro cantinho. Ficou assim. E agora, você termina de passar a cola na outra lateral. Venho com a minha espátula.
você vai observar que os cantinhos vão ficar perfeitos. Do lado de cá, a mesma coisa. Se você quiser passar aqui com o rolinho, fique à vontade, tá? Então, olha como que ficou. Bom, nesse caso aqui, então, né, onde você vai colar o tecido é onde você pintou o seu papelão. No meu caso aqui não estava pintado, eu só quero demonstrar para vocês. Então, a gente pode utilizar aqui do outro lado, na maioria dos trabalhos de cartonagem, nós utilizamos um papel que ele é chamado de papel cartão. Então, o papel cartão, aqui ele é de uma cor e aqui do outro lado ele é cor de craft. Então, esse papel cartão tem várias cores, mas quando você for comprar, dê preferência para o branco, mesmo que você vá trabalhar com tecido escuro, tá? Então, dá preferência para o que é branco e aqui do outro lado ele é cor craft. Você também pode substituir esse papel cartão por um papel, esse daqui ele é todo branquinho. Esse daqui é o Color Plus branco, na gramatura de 120 gramas ou 180 gramas, tá? Então, no caso, ele é mais caro do que o papel cartão, por isso que às vezes a gente dá preferência para o papel cartão. Eu já utilizei também até a cartolina, só que no caso da cartolina eu achei que ficou muito molinho, mas dá para utilizar também, tá? Então, tá aqui a dica do papel cartão. Às vezes acontece de você ter terminado o seu trabalho, tá todo terminado, e de repente você vê que ficou uma bolha em alguma parte do seu trabalho, tá? Como que a gente pode, às vezes, reverter essa situação? Então, nesse caso, o que pode ter acontecido duas coisas para ele ter ficado com bolha. Ou você não colocou cola naquele lugar, ou a cola secou antes que você colocasse o seu tecido. Então, o que a gente pode fazer? Se naquele lugar onde formou aquela bolha, a cola tiver secado, esse procedimento vai funcionar. Agora, se naquele lugar onde formou a bolha, você não tiver passado cola, esse procedimento não vai funcionar, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua peça, vai pegar um tecido qualquer, vai colocar sobre a sua peça, naquele lugar onde ficou com a bolha. Você vai pegar o seu ferro de passar roupa. Nesse caso aqui, esse ferro, ele é a vapor. O que você vai fazer? Aqui nós temos a função do vapor e tem uma função aqui também, que é a função sem vapor. Então, eu vou colocar nessa função sem vapor e aí eu venho lá na minha peça, onde tá com a bolha, e vou passar meu tecido em cima daquele lugar onde formou a minha bolha. Por que eu não posso passar o ferro em cima da minha peça direto? Porque senão o seu tecido vai brilhar, tá? Então, aqui você coloca um tecido qualquer e aí você vai fazendo movimentos circulares sem a função do vapor e depois você vai olhando para ver se a bolha realmente saiu. Muita gente também tem dúvida se precisa passar o tecido para poder colocar no trabalho. Não precisa passar. Quando você passa a cola, que você coloca o tecido, você passa a sua mão e você passa a espátula, ele estica, tá? Então, não precisa estar passado. Quando nós trabalhamos com a cartonagem, nós utilizamos muito a fita crepe. Então, a fita crepe tem algumas partes que ela vai ficar aparente, que é o que a gente vai tirar depois que a peça estiver seca. E tem a fita crepe que não vai ficar aparente. Esse a gente não vai tirar, ele vai ficar no nosso trabalho. Então, qual é o tempo
que eu posso, depois que eu terminei a minha pesca, eu posso depois retirar com segurança a minha fita crepe. Se for em um dia quente, você pode deixar mais ou menos umas 3 horas com a fita crepe e aí depois de 3 horas você pode retirar. Se for um dia mais frio, um dia chuvoso, você deixa mais ou menos umas 5 horas, aí você pode tirar a sua fita crepe. Se você preferir, você também pode deixar de um dia para o outro, tá? Vamos aprender a fazer um laço Chanel. Tem 10 centímetros e esse pedaço tem 7 centímetros. Nós utilizamos uma fita de gorgurão, mas também poderia ter sido uma fita de cetim. Vamos utilizar uma cola de silicone, poderia ser a cola quente também, mas aqui nós vamos utilizar essa cola de silicone. Primeira coisa, nós vamos passar a cola em uma das laterais e nós vamos formar uma argola. Vamos fazer o mesmo procedimento no outro. Vou dar um pingo de cola aqui na junção. E vou dar uma achapadinha na minha argolinha. Vou fazer a mesma coisa no outro lado, na outra argolinha. Vou colocar um pingo de cola aqui no meio. Vou juntar as duas partes. Ficou desse jeito. E aqui agora nós vamos fazer um acabamento. Então, eu vou pegar um pedaço da minha fita, vou colocar no meio, vou passar uma colinha aqui. Colei aqui. Venho aqui agora, passo mais um pouquinho de cola, faço esse movimento. O meu lacinho ficou assim. Aí aqui você pode colocar uma meia pérola, você pode colocar um strass, você pode colocar um botãozinho ou simplesmente deixar ele desse jeito. Se você quiser o laço maior, é só você cortar maior. E o de dentro você corta um pouquinho menor. Então esse aqui é o laço Chanel. Vanessa, mas eu não tenho esse vincador, eu não tenho esse boleador. Bom, então, no caso aqui, o que a gente pode fazer? Ah, eu não tenho. Ótimo, então. Então, você pode pegar uma faca que você tem em casa, tá? De preferência que ela tenha essa parte arredondada e desse lado aqui ela não pode ter corte, tá? Então, você vai posicionar a sua régua em cima lá do seu papel e você vai fazer uma pressão, tá? Ó, já consigo agora dobrar com facilidade. Se você quiser também, ao invés da faca, você pode utilizar, sabe aqueles lápis que a gente faz unha? Ou aqueles, eu não sei como é que chama, aquele negócio que a gente coloca no cabelo, ou mesmo um palito de churrasco,
você também consegue vincar, ó. Então, eu venho aqui, já consegui vincar, já consegui dobrar. Não, mas eu não quero usar isso também. Então, você pode usar um extrator de grampo de escritório, tá? Então, você também pode vir aqui e pode utilizar o extrator para poder vincar. Ó, já dobrei também. Se você quiser, você também pode utilizar essa ferramenta aqui, ó, que as mulheres usam para fazer unha, tá? Então, ela também pode vincar. Então, ó, venho aqui e vinco. Já consigo dobrar também. Tem esse outro item aqui, que ele também é para fazer unha, tá? Aqui, ó. Esse é outro item aqui, que a gente também pode utilizar. Então, eu venho aqui e uso essa parte dela aqui. Já consigo vincar também. E também você pode utilizar a sua lixa de unha, tá? Então, aqui, ó, você também pode colocar aqui, pode vincar. Ó, você já consegue dobrar com facilidade também. E por fim, é lógico que existem inúmeras opções que você pode usar como boleador, né? Estou te dando algumas opções. E aqui no caso também pode pegar sua tesoura fechada e aí você passa aqui e aí você já conseguiu vincar também, tá? E eu já vinquei também até com aquela caneta Bic, a tampa dela, tá? Aquela parte que fica aqui, aquela parte da caneta Bic, então você vem com essa partezinha dela aqui que é meio arredondada, você consegue vincar também. Chegamos ao final de mais uma videoaula. E se você quiser conhecer também o nosso trabalho, pode acessar o nosso site www.artesanatocolorido.com.br. Nesse mesmo site, vocês também podem assistir às nossas videoaulas. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa receber atualizações. Se você gostou desse vídeo, dê um like, porque é importante para nós. E até a próxima!